verdade. Porque foi Ele que nos mostrou que Deus era Pai, que Deus é amor, é justiça, é bondade, tudo no infinito. Então a gente agradece a Deus na figura de Jesus. Esse amor tão grande que veio à Terra, que veio nos ensinar como agir para conquistarmos a felicidade relativa aqui ao nosso planeta, a termos a consciência tranquila pelo dever cumprido. Obrigada, Senhor, que desceu do lado do Pai, das grandes alturas espirituais da moral, que veio aqui reencarnar na Terra para que pudéssemos compreender através dos seus exemplos, dos seus ensinos, como viver da forma mais perfeita possível. Obrigada, Senhor, obrigada porque estamos nesta casa de amor que nos relembra a sua passagem na Terra, nos ensina as leis divinas e nos clareia as mentes, as perguntas que estavam sempre no nosso pensamento. Obrigada, Senhor, que a nossa tarde seja uma tarde profícua, seja uma tarde cheia de bênçãos, que possamos merecer a visita nos nossos lares dos protetores amorosos e amigos desta casa, dos socorristas, para que eles possam higienizar o ambiente e que possamos aurir as benesses infinitas do Pai, como elas nos chegam, porque o Pai está em tudo, sempre. Nós é que estamos desligados do Pai, nós é que nos desligamos de Jesus e da espiritualidade que Ele representa. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espíritos amigos que nos dirigem nesta casa. Que nós possamos, de todo o coração, nesse instante, agradecidos, iniciarmos o estudo da nossa tarde de hoje. Obrigada, Senhor. Bom, eu escolhi para nós estudarmos a Lei do Progresso. Existe no Livro dos Espíritos a questão 779, 779, que Kardec faz aos Espíritos e diz assim: o homem tira de si mesmo a energia progressiva, ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? A resposta dos Espíritos: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Não sei porque essa droga está aqui do meu lado, não é verdade? Não sei onde é que eu estava com a cabeça que fui casar com fulano e fulano fala a mesma coisa da gente, não é? Por quê? Por quê? Porque somos anjinhos? Já temos a auréola dos anjos na cabeça? Não, porque nós estamos num mundo de aprendizado. Então, o que a gente precisa? O aluno não precisa de um professor? Sempre vamos precisar de alguém para nos impulsionar, melhor que a gente. Veja, Moisés apareceu. Antes de Moisés, ninguém conseguia pensar em Deus. Era todo pagão, todo cheio de idólatras, né? de maneiras de idolatria, várias maneiras de idolatria. Com Moisés, ele trouxe os 10 mandamentos. O que ele trouxe? Ele trouxe a vida espiritual para nós. As coisas espirituais são importantes na nossa vida, não roubar, não matar. Não. Por quê? Porque nos ensina a moral.
nos ensina a praticar a moral. E depois veio Jesus, já baseado nessa raiz da moral, veio Jesus e falou o quê? Que aquele pai que Moisés mostrou que era todo justiça, né? Premiava uns e justiçava outros, né? Então, quem fazia colher aqui porque se merecia e o outro estava na miséria porque a colheita dele não funcionava, então eles achavam que Deus era injusto, Deus era ruim, né? O Deus que a gente temia. Aí Jesus veio falar que não, que Deus é Pai, é misericordioso e bom, e fala assim, ó, Pedro e bainha para a espada, porque quem matar pela espada, perecerá pela espada. Então o que quer dizer isso? Isso é a lei de causa e efeito. Quando eu ando por caminhos escuros, bravo, vingativo, eu estou num caminho errado. Eu estou no caminho errado, estou longe de Deus. E quando eu estou, e vou colher, lógico, quem semeia vento, colhe tempestades. Vou semear para mim aquilo que eu já tenho. Falta para a gente. Se eu semear o bem, vai voltar para mim felicidade. A felicidade vai voltar para mim. O bem saiu de mim. Então a minha vibração é de bem. Fazer o bem. É querer que o outro sinta bem. Então ele vem mostrar também essa lei que existe. A lei de causa e efeito. Tá? Não é Deus que pune. Somos nós que caminhamos por caminhos errôneos, caminhos errados. E aí sofremos as consequências dos nossos erros, que é o quê? A dor. A dor é um mecanismo, um dos fatores que nos impulsiona o progresso. É a dor. O Richard Simonetti, nesse livrinho que ele fez, A Constituição Divina, onde ele fala sobre todas as leis de Deus, ele fala o seguinte, uma colinha aqui para não esquecer os tópicos. Ele fala assim, que o progresso, a lei do progresso, nos diz que há no homem um anseio incontido de superar as limitações, as nossas limitações. E isso está muito nos jovens. Quando a gente é jovem, nossa, está com gás ali em cima, então você vai, trabalha, estuda, né, procura emprego aqui, daí a pouco manda o seu currículo para lá e está naquela... Isso é evolução, né? Aquele movimento de progresso evolutivo. Né? Por quê? Porque ele vai ser obrigado a conviver com outros, ele vai ser obrigado a se intelectualizar, a aprender conhecimentos, tudo. A vida impulsiona. Isso, né, é um dos fatores, né? E ele diz assim, ó, manifesta-se mais intensamente em determinados períodos da existência, particularmente na juventude, ou então fica embotado na senilitude. E é verdade que a gente fica velho que nem eu agora, fecha os olhos, não quer enxergar. É assim que a gente faz, não é? Quando a gente vai chegando. É, quanta coisa que você lembra quando você era jovem? Você fala, ai, quanta coisa que eu fiz que se eu tivesse a experiência de hoje eu não faria. Não é isso que acontece? É. Por quê? Por causa justamente disso. A gente não está ficando velho, já aprendeu a lição. Muitas coisas a gente aprendeu. A gente aprende o que é escutar só. E na minha mãe é seletiva a audição dela. Quando ela quer, ela escuta. Mas se não quer, ela não responde. Então é bem assim, embotado na senilidade. Mas sempre volta renovado, vigoroso, no desdobrar das vidas sucessivas. Daí a gente fala assim, uma das
das coisas que nos fazem progredir é justamente a reencarnação. Por quê? Porque você vai nascer com pessoas. Eu, por exemplo, tive a felicidade de ter um pai que tem um coração de ouro, muito religioso, que me despertou a fé no meu coração. A gente traz nas encarnações essa força da fé, vai aumentando, né? E ele despertou em mim essa força da fé, né? Então eu agradeço muito ao meu pai, porque ele era amoroso. Eu era jovem já, né? Mulher casada, eu tentava no colo dele, pai, né? Das coisas. Meu pai sempre foi muito carinhoso, numa época em que os pais não pegavam os filhos, só os avós que pegavam os netos. E ele foi um bom pai também. Bom, cumpre-se nessa procura, nesse afã de procurar alguma coisa melhor, a lei do progresso, né? E eles colocam aqui que tem, o Richard Simonet coloca que tem 2 fatores que impulsionam o progresso. E um deles o primeiro é o desenvolvimento através das nossas próprias experiências na vida, estimulados pelo cumprimento do dever. Quer dizer, eu vou trabalhar, tá? Eu tenho a obrigação, um dever de o meu serviço sair direitinho. Então eu vou estimulando, a disciplina, não é o horário das coisas. Vou repetir, eu vou repetir lições pela nossa mestra. Ele coloca que a dor é uma mestra, e existe no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, aí tem 7, um estudo sobre a paciência, em que um espírito amigo diz: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Quem acha que a dor é uma bênção? Pode ser uma dor moral, uma dor física. Quem acha que ela é? Ninguém acha, né? Mas a gente aprende com a dor, não aprende? Se erra uma vez, errou, não sabia. Se erra outra vez, a terceira vez é burrice, vem dor. Porque só vai aprender com a dor. Existe uma historinha do Irmão X, um dos livros dele, que tinha um camarada um espírito, né? Que era daqueles que tirava sarro de todo mundo, e o pessoal às vezes ficava magoado, porque ele era sarrista com os defeitos, com tudo, bullying, né? Que hoje a gente fala de bullying. E aí, a primeira vez ele veio, né, assim, com uma pessoa que era disciplinadora, mas ele continuou fazendo a mesma coisa. A segunda vez ele veio mudo. Veio mudo, não falava. Então o pessoal sabia, imagina, naquela época dos lordes, dos nobres, o pessoal promovia assim um assassinato na frente dele, porque ele não podia falar. Não tinha, naquela época não tinha esse negócio de escola como tem hoje, só os ricos é que tinham os filhos com professor particular em casa. E ele então escutava com uma vontade de contar, né? Mas ele falava as coisas assim, falava mal dos outros, alguma coisa assim, mas ele estava sempre na frente. Aí na segunda vez, depois que ele desencarnou, que ele ficou mudo, a segunda vez ele veio gago. Então ele ia falar, a turma falava as coisas e não era o que ele ia falar, completava a frase dele, não era aquilo que ele queria falar. Então ele encontra, porque o irmão X conheceu ele na época dele, de antigamente, né, quando ele era falador, fazia bullying. Aí encontrou e foi cumprimentar, né, abraçou, o irmão X abraçou ele, e ele quieto, né? E falou assim: puxa, como você vai? Tô bem. Não falou mais nada assim. Falei: escuta, é aquele entusiasmo que você tinha, que você ficava falando. Eu aprendi a ficar quieto, escutar. Então é bem isso, quer dizer, a dor
é um momento de você aprender. Por quê? Aonde vem a dor? A dor vem aí, dessas coisas, da mágoa, a mágoa profunda. O outro fez para você, mas você engoliu aquela vibração e você ficou doente, e fica. E é assim que acontecem as coisas. Eu não mereço isso? Não é assim que funciona? Por quê? Porque nós ainda somos muito, mas muito mesmo, atrasados. O Espírito Superior não se ofende com nada, fala assim, ixi, esse daí vai aprender a lição ainda. Esse não sabe nada. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Não era isso que Jesus fala na crucificação? Não tem isso, ele tinha compreensão absoluta da inferioridade moral daqueles que estavam à volta dele. Tá? O segundo fator é assim, auxiliados pelos companheiros mais evoluídos. Por quê? Porque a gente não tem a mesma idade. Em primeiro lugar, a evolução moral não tem a mesma idade da evolução intelectual, do conhecimento. Encarnações a gente vem com uma família em condições para você aproveitar para evoluir em conhecimento, estudar, né? Trabalhar assim de uma forma mais, vamos dizer assim, conhecendo melhor as coisas, se tornar praticamente um cientista, né? E tem outras encarnações que a gente vem lá humildinho e tal, né? Uma falta disso, aquilo tudo apertadinho, para quê? Para você saber se disciplinar. E aí a gente vê assim, não tem filho que é mais inteligente, mais calmo, mais tranquilo, mais justo do que os pais? A gente vem de uma família, os filhos, principalmente nos dias de hoje. Eu me lembro, minha filha, a gente apertava assim, meus filhos, né? Não podiam se mexer. Eu dia 6 meses já estão lá com o celular na mão. Não é assim que está acontecendo? Pois é. Então, em realidade, por quê? Porque esses que estão renascendo agora, a maioria, né? É lógico que Deus é Pai, então Ele dá oportunidade para todos, mesmo os bons, né? Mas Deus que é Pai, Ele permite que aqueles espíritos mais evoluídos renasçam ao lado dos ignorantes, que somos nós todos, para que eles possam nos fortalecer e auxiliar na evolução, nesse progresso que a gente está falando aqui hoje. Então é por isso que a gente vê, por exemplo, um filho que dá exemplo para o pai. O pai é bebum, mora na favela tal, e o filho está fazendo faculdade, está trabalhando, está sustentando o pai, e o pai está gastando tudo lá no que ele ganha, ele gasta tudo lá. Por quê? Porque esse filho, ele tem muito mais idade moral, quer dizer, ele é mais velho do que o pai. O pai é um espírito mais novo, ainda não aprendeu a lição. E Deus permite que venha um do lado dele e vai ser o professor dele. Porque vai dar exemplos quando ele volta para o plano espiritual e vai analisar a sua vida, ele vai ver que aquele filho lá estimulou, esteve sempre ao lado dele, né, com carinho, com atenção, com auxílio. Então, o que mais que falta eu falar daqui? Ele termina falando aqui que na convivência com espíritos mais evoluídos nós temos a chance, né, de assimilarmos melhor o aprimoramento moral e intelectual também. Bom, tem outro ponto aqui nessa lei do progresso, que é um apanhado que eu peguei aqui há algum tempo atrás, de Herculano Pires. Herculano Pires, ele era, não sei se ele era médico, mas ele foi um espírita muito no começo do século XX, foi muito renomado, ele traduziu os livros, foi um dos primeiros que a traduzirem os livros da codificação na francês. Então ele faz um comentário assim: o Espiritismo reconhece a necessidade dos movimentos periódicos
de agitação natural, quer dos elementos, quer dos povos, quer dizer, tanto da criatura quanto do povo, para a realização do progresso. Olha aí, inundou determinado lugar. Quantas pessoas não aprenderam a fazer caridade naquela época da inundação? Quanta gente não se mobilizou para auxiliar aqueles que estavam ali sozinhos, não é? Então, os admite essa agitação como fatos naturais e não como criações artificiais a que os homens devam dedicar-se em obediência à doutrina revolucionária. Não. O que ele ensina é que o homem deve colocar-se nesses momentos acima dos seus mesquinhos interesses pessoais, para ver em sua amplitude a marcha irresistível do progresso, auxiliando-a na medida do possível. Gente, nós estamos numa fase assim, de trabalhar. A gente fica xingando os políticos, a gente tem que rezar por eles, porque eles não têm, talvez não tenham a nossa idade, porque nós estamos entrando numa casa espírita, estamos tentando modificar os nossos pensamentos, criando em nós forças para superar as nossas próprias dificuldades, e eles não têm. Aqui, ó, o progresso intelectual nem sempre anda junto com o progresso moral, mas amplia o intelectual, né? Amplia o nosso livre-arbítrio e a compreensão do bem e do mal, e aumenta a nossa responsabilidade, nos impulsiona a evolução. Quando Kardec pergunta aos espíritos qual o maior obstáculo ao progresso, na questão 785, os espíritos respondem: são o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. É mais rápido avançar o intelectual do que o moral. A gente vê gente tão inteligente, mas que é incapaz de estender a mão ao irmão necessitado, não é? E aqui eu encontrei no livro O Primado do Espírito, Rubens Costa Romanelli, é deles, tem uma oração muito linda que diz assim: Senhor, inundas-me no esplendor da tua luz, e contudo, cego, eu não te vejo. Falas-me da eloquência de teu verbo, no entanto, surdo, eu não te ouço. Abrasas-me na ardência do teu amor, e todavia insensível, eu não te sinto. Ó estranha contradição, tu bem perto de mim e eu. Desvela-me, Senhor, os olhos, cegos de orgulho, abre meus ouvidos, surdos de vaidade, e sensibiliza-me o coração duro de maldade, para que eu descubra tua divina presença na intimidade do meu ser. Nós estamos aqui como espíritos eternos que somos, para que possamos compreender Deus nosso Pai, Jesus o nosso Mestre, que é um espírito que recebe de Deus a sua vez. É o mais alto grau que um espírito pode atingir. Que por tanto amor que ele sentiu, ele veio nascer aqui entre nós. Então nós somos gratos a Jesus por isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, que sejamos ardentes na vontade de modificar. Eu queria, não sei
Vai dar tempo? No livro O Semeador de Estrelas, no comecinho do livro, tem uma mensagem do Divaldo, que a Sueli Calda Schubert coloca, do Divaldo conhecendo a sua mentora. Olha só que bonito, né? Ele fala assim que no dia 5 de dezembro de 1945, ainda não tinha um ano, eu a vi por primeira vez. A minha memória guardou a data porque foi um momento de muita significação e importância na minha atual existência. Não a vi com as características de religiosa como ela vem se apresentando nos últimos 30 anos, mas vi uma claridade muito grande próxima de mim e uma voz meiga que me disse: eu tenho tarefa de caminhar contigo na atual existência corporal e envidarei todos os esforços para que a nossa tarefa se coroe de êxito. Não te prometo as regalias nem as comodidades que às vezes entorpecem os sentidos e aniquilam os ideais. Não esperes de mim aquilo que o mundo pode dar e que tu conseguirás com teu próprio esforço, mas eu te afianço ser necessário que na tua fidelidade à palavra do Senhor contes com a minha presença de amiga na razão direta em que eu possa contar contigo nas necessidades do nosso programa. Isto se deu na residência de uma família amiga, onde o grupo se reencontrava semanalmente todas as terças-feiras em um quarto modesto no porão. É muito significativo constatar a similitude dos acontecimentos. E por uma curiosa coincidência, esteve ontem e talvez esteja hoje à noite na palestra o irmão da pessoa que nos franqueava a sua casa para as nossas reuniões, o senhor Edelino Saloriz. Era na residência da sua irmã Eunice que nós nos reuníamos para tentarmos os primeiros passos daquele tempo no exercício de mediunidade, porque nós não tínhamos a menor ideia do que era o Espiritismo. Portanto, naquela noite de 5 de dezembro, apareceu-nos esse ser espiritual e se comprometeu a ajudar-nos. E a partir daquela época, na nossa vida passou a ter uma diretriz e um significado de bom direcionamento, porquanto eu passei a senti-la e vê-la quase diariamente. Nesses 42 anos que nos separam daquela oportunidade, essa entidade, a princípio anônima, constituiu-nos um farol aceso, lutando contra a ventania. Ainda me recordo que naquela mesma noite eu perguntei: como é o seu nome? Chama-me um espírito amigo. Eu fiquei algo frustrado porque tinha muita preocupação com os nomes, mas o espírito amigo me atendeu de certo modo à necessidade. Passaram-se os anos e aquele espírito amigo continuava a estar comigo. No ano de 1949, eu conheci o médico Francisco Cândido Xavier. Fui seu hóspede em Pedro Leopoldo. Já tinha alguma noção da doutrina espírita, já havia lido o Livro dos Espíritos, estava estudando. Já havia lido alguns romances de Leonora, Vítimas do Preconceito, A Vingança do Judeu, que eram os romances da época. E então, ao estar na casa do Chico Xavier, não pude sopitar a minha curiosidade de fazer-lhe uma pergunta, logo ao amanhecer do dia imediato. Quando despertamos, e antes que ele fosse trabalhar na Fazenda Modelo, do Ministério da Agricultura, onde era datilógrafo, eu lhe perguntei: Chico, você com essa visão transcendental, viu quem é meu guia? Porque na época havia uma mentalidade guiísta. Todo mundo queria ter um guia, e eu também era filha de Deus. E Chico, com a mineirice dele, disse: Divaldo, que coisa, eu vi, mas não sei quem é. Foi o mesmo que não ter visto, pois ficamos como estávamos.
Ao largo dos anos, as pessoas sempre me perguntavam: mas Divaldo, eu quero lhe fazer uma pergunta. Quem é o seu guia? Era o meu ponto nevrálgico. Eu não sei, não posso dizer quem é, pois eu não sei. Certa vez uma senhora insistiu tanto nesse assunto, o nome do guia, que eu resolvi conversar seriamente com o espírito amigo. Quando me apareceu, eu me queixei, dizendo que estava muito desgostoso, pois todos sabiam quem era o seu guia, menos eu. Por favor, insisti, me dê o seu nome, você há de ter tido qualquer nome na Terra, pois as pessoas me perguntam e eu respondo: um espírito amigo. O espírito sorriu e respondeu: Divaldo, eu vou te dizer, o teu guia é Jesus. Mas ele é o guia de todo mundo, da humanidade inteira. Eu vou pegar uma beiradinha de nada. Eu quero um guia para mim. Jesus, eu já sei que o é, mas todos informam: fulano é meu guia, eu queria ter um para mim. O espírito sorriu outra vez jovialmente e falou: bem, tu me chamarás Joana. Tive uma pequena decepção, achei o nome tão simples, mas só Joana? Olha, Divaldo, chama-me Joana de Ângeles. Quando ouvi o nome latino, fiquei mais satisfeito. Quer dizer que a senhora na última encarnação foi mulher? Sim, eu fui mulher, eu fui abadesa do convento da Lapa, aqui em Salvador, e que deu a vida nas lutas da independência da comunidade brasileira. Tu sabes quem foi a abadesa Joana Angélica de Jesus? Finalmente, o meu desejo foi atendido. Porém, eu ainda queria mais algo. A senhora deixa-me ver o seu rosto, pois me aparece assim tão anônima. Ela então se materializou diante de mim, e eu a vi com toda a riqueza de detalhes, talvez maior do que a que eu estou vendo nas pessoas agora. Ela me apareceu luminosa, as mãos estendidas, o véu azul, e me deixou fixar a imagem. Ela desencarnou à época com mais de 60 anos, mas ela me apareceu com um esplendor que me fazia recordar os 40 anos de idade. Uma beleza e uma idade indimensional, aquela idade que está além do tempo, além do espaço. Eu me comovi e me senti profundamente a ela vinculado, como se isso em mim, no momento, tivesse desabrochado. E perguntei-lhe: por que a senhora não me disse antes? Tu eras muito imaturo. E a primeira lição de sabedoria que eu te queria dar era da paciência. Quem pretende servir a Jesus deve aprender com o tempo a disciplinar a vontade. A mediunidade é um ministério de autocontrole, de disciplina e de serviço. Se eu te anunciasse por ocasião do teu começo a respeito das nossas vinculações e te dissesse quem eu era, na tua ingenuidade, no teu entusiasmo, baratearias muito essas informações. Agora já és um homem, já tens uma visão mais cósmica da vida, e assim já nos podemos entender muito mais. Ademais, prosseguiu Joana, eu não confiava em ti, pois não tinhas essa maturidade que os anos oferecem e que o sofrimento imprime na personalidade. Não te poderia dar uma tarefa além das tuas forças, porque de repente a abandonavas. Quero dizer-te que, entre nós, os espíritos responsáveis, uma tarefa passa a ter valor depois que os 10 primeiros anos são vividos com abnegação, porque até 10 anos de atividades pode-se considerar um trabalho de entusiasmo, mas quem é fiel em 10 anos de lutas já merece uma promoção de responsabilidade. Agora já transcorreram mais de 10 anos e estás em condições de saber. Veja bem, irmãos, quanta responsabilidades cada vez que a gente aprende alguma coisa.
Eu quis ler essa mensagem da Joana, quando o Vivaldo conheceu a Joana, justamente por isso. O que ela falou para ele e para todos nós, não é só para ele. É uma lição de vida, é uma lição de Deus para todos nós. A gente não muda de um dia para o outro, a gente muda de décadas, né? De 5 em 5 anos, nós somos de 5 em 5 anos, geralmente somos testados. Não modificou? A dor vem. Pode reparar, a cacetada vem. Para quê? Para a gente aprender. Então, vamos trabalhar. Se a gente ama a casa espírita, vamos estudar o espiritismo. Se a gente ama os mentores amorosos e amigos da nossa casa, sejamos colaboradores de qualquer sorte da casa, com as nossas preces na nossa casa, pela casa aqui, com o amor de Jesus, procurando andar dentro do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, enfim, ser um discípulo dele, um discípulo anônimo, como nós falamos a semana passada. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a paz e muita luz no nosso coração. Vamos aos passes, os companheiros médicos passistas, vamos agradecer esse final de tarde. É muita alegria, é uma felicidade grande estarmos aqui nesta casa, com a presença dos Espíritos amorosos, de Jesus. Esta casa que é um farol que ilumina a nossa vida nessa existência. Nós agradecemos muito, Jesus, por ter essa oportunidade de vir aqui, receber os seus ensinamentos cristãos, receber o seu amor, a sua paz e a sua luz. Coloque, Senhor, no nosso coração essa luz de amor, para que podemos sair daqui sendo a luz para todos aqueles que nós nos encontramos no nosso caminho, levando essa luz para os nossos lares, para que a paz, a união possa permanecer. E assim, Jesus, nós só temos que agradecer por tudo. E que a Tua paz possa fazer presente em nossos corações. E que os Espíritos amorosos possam acompanhar a todos nós à volta aos nossos lares, para que na próxima semana possamos estar novamente juntos, cada dia melhor. Que assim seja.